Boa noite, pessoal. Quem fala com vocês aqui é o Léo Aqui é o João. e nós começamos mais uma noite para o Homeworks Podcast. Nós estamos em lugares trocados, né, João? Precisamos, às vezes, mudar, É né? importante, Mudar de né? perspectiva. E nesse clima de troca-troca, viemos, né, de cinza em homenagem. A uma obra que a gente gosta muito, né, Léo? Estamos em 2 tons de cinza. Falta 48. 448. Uma hora a gente chega lá, Agora né? a gente chega lá, não tem problema, não. A gente tá na luta aí. Estamos aqui, né, Léo, no inverno de 50 graus aqui no Nepomuceno. Então, muito frio. Pra que se você não tá sentindo calor no Brasil, venha pra Nepomuceno. Meu Deus. Tá brabo. Nossa, não, tá torrando, velho. Torrando, literalmente. Tá torrando. João, e aproveitando, cara, esse clima também depois do clima de troca-troca, o clima de reclamação, Logo, logo o clima de Natal. né? Daqui a pouco o Natal, né? Eu, quando era pequeno, achava que o Natal era frio, né? Não, a gente, né, o filme de Hollywood é tudo neve no Natal, assim, enganação, propaganda enganosa. No Natal aqui, a única coisa que tem, o único gelo que tem é o gelo que você coloca na cara pra refrescar, porque neve não tem nenhuma Do ventilador agora, Não, né? meu Deus do céu. Você não acha nada, você não acha nem ventilador, nem ar-condicionado pra comprar na nossa cidade, Léo. É verdade. Não acha, acabou tudo, acabou tudo. Acaba tudo. Ô, João, e falando em reclamação, cara, a gente. Cara, não foi intencional te dar essa cutucada, eu só usei o gancho. Tudo bem. Falando em reclamação, nós temos uma tarefa chata, Sim. intrigante hoje, que é falar sobre a geração fraca. Já vem o Léo e a leitura do Nietzsche que ele fez. Mas é assim mesmo, né? A gente Cara, eu tá gosto muito pensando do em Nietzsche. falar sobre isso, né? Não uma geração fraca no sentido de culpa individual das pessoas, né? Mas a própria cultura, né? Você acha, cara, na sua Uma opinião? cultura fragilizada. Sim. Não, mas eu acho que tá tudo fragilizado, né? Não é só a cultura, né? Mas eu acho que a ética e por aí vai, né? A não ser que a cultura abranja tudo, né? A gente que tá aqui, mas a gente vê meme também, né? Não parece, mas a gente vê muito meme. Eu vejo bem. E aí tem um meme que é o seguinte, né? Tempos fortes geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos. Não é exatamente isso que a gente pensa. A gente não. E nem vem que nós não somos red pill. Não vem com esse negócio pro nosso lado, não. Que isso? Você não tomou antes de entrar, não, cara? Não. A sua head? A gente quer falar aqui do ponto de vista da filosofia. O que a filosofia tem a nos ensinar, né, Cara, Léo? e aproveitando esse gancho também da Red Pill, eu tô aproveitando os ganchos hoje, né? Não sei se você Por que percebeu. eu falo? Eu acho que esse negócio de Red Pill, cara, eu acho sei lá, cara, totalmente mal interpretado, porque Red Pill é um termo que vem da Matrix, do filme Matrix, certo? Aí os caras falam que você tem que tomar Red Pill só com relação à questão de relacionamentos, né? Você não sei o que da mulher e tal, que você tem que tratar a mulher de um determinado jeito. Eu vejo esses caras falando de Red Pill, é isso, entendeu? Mas eu acho que o termo Red Pill é você sair da Matrix, né, cara? Mas é uma lógica muito fraca, né, Léo? Também Assim, acho. não dá pra justificar que tem falas escrotas, né? Literalmente, né? Exatamente, né? Então, assim, é uma justificativa muito esquisita, assim, desnecessária, talvez, né? Eu não vejo com bons olhos, assim, nessa necessidade de autoafirmação, É de uma se pensar como alfa numa relação. A gente não é animal, né, cara? Não, quer dizer, a gente é animal, mas. temos uma parte, mas não. A gente é racional, O jogo cara, não é esse. isso Mas aí, ninguém né? quer comer ração, né? Hã? Eu tô terrível hoje. A gente é racional, cara. Não dá pra ficar lidando como se a gente fosse puramente instintivo, cara. Pera aí, não dá. É uma parte, né? Mas é exatamente isso que nos separa, velho. A gente produziu cultura, Léo. Né? Cara. E a gente tá falando de cultura, né? Uma cultura fraca ou não, forte ou não. Nós produzimos cultura, nós somos seres culturais, cara. Né? Cara. A gente produziu ciência, tecnologia, arte, música, teatro, dança, comunicação.
essa TV, tudo isso se construiu. O seu antepassado construiu. Você não consegue aproveitar esse negócio aqui, porque você não consegue estudar. Você não- Né? Não, seu antepassado construiu isso. Né? Os jovens hoje eles acham que o mundo é. Não, peraí, galera. Foi a galera que fez isso aqui. Teve um cara que foi lá e fez. Não nasceu, não existindo, não. O cara foi lá e usou a inteligência dele pra isso. Não foi pra dançar funk. Ih, desculpa. Mas o funk antigamente era legal, velho. Eu gostava, É, cara. né? Tinha o Claudinho Bochecha, Não. o bonde do Tigrão. Até o bonde do Tigrão era legalzinho, cara. Não sendo saudosista, mas muita coisa antigamente era legal, né, MC cara? Marcinho era foda. É, Se a gente tá quiser falando. falar de amor. A gente tá falando de um. Mas nessa época já tinha a parte proibidão do funk, né? Já existia? Já existia, que já existia. Mas o proibidão. Só que era escondido, assim, entre aspas, né? Tinha... Mas na minha época, pelo que eu acredito, o proibidão do funk era quando o funk falava dos policiais, não era isso? Também. 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 Porque o proibidão, esse proibidão de palavrão, eu acho que é uma coisa mais recente. O proibidão mesmo era quando falava Hoje dos o policiais. proibidão é liberadão, né? É, eu não sei também. Liberadão. A cultura hoje é muito estranha. A gente falar de música, assim, entrar nessa seara da arte, da música, da indústria. Porque o que eu vejo, Léo, assim, hoje, né? Não é exatamente o assunto de hoje, mas o que eu vejo? Eu vejo uma indústria, eu não vejo arte, eu vejo uma indústria. Ah, tudo bem, tem cantores bons de funk. Deve ter, eu não conheço todos, né? Deve ter um ou outro aí que canta bem, que. Não sei lá, cara, como é que é o negócio aí. Não acompanho. Eu não acompanho, tá? Já tô dizendo, claro, não conheço todos os cantores de funk, então não conheço todos. Eu não conheço nenhum. A Anitta é funk? Ah, alguns falam que sim, mas. Ah, Sei lá. entendi. Sei lá. Também Mas não a sei. questão é, no funk, no sertanejo, no próprio, sei lá, qualquer estilo musical hoje em dia, nós temos a questão do mercado. Sim. E a indústria, o mercado, ele impede a arte de acontecer, cara. Então existe uma fórmula repetida. E isso aqui, cara, eu não tô inventando, não. Né? As pessoas acham que a gente inventa as coisas, eu tô inventando, não. Tem um livro, cara, um produtor musical norte-americano. Eu não sei a tradução, como é que se fala em inglês certo, mas alguma coisa seria o seguinte: vermes de ouvido, sabe? São fórmulas musicais que são capazes de aderir ao ouvinte. O Juninho tava me falando isso, cara. Ele aprendeu isso na faculdade de design lá da universidade. Isso existe na música, existem fórmulas. Então, quando você estuda música, por exemplo, existem cadências musicais que são padrões, né? Tudo bem, existe isso na música, mas eles encontraram fórmulas capazes de fazer a pessoa decorar a música e aprender de forma muito mais rápida. É, e aquilo fica repetitivo da cabeça, né? Exatamente. E geralmente é chato. Geralmente não é prazeroso de ouvir. Mas é chato pra gente que tem uma educação diferente. Pra galera que cresce ouvindo isso, é natural, é normal. Então, por exemplo, eu não gosto de música eletrônica. Eu não sei, mas. Eu nem acho que seja música, né? Mas tudo bem. Música eletrônica. Mas vamos supor que seja. Mas depois você debate comigo lá na internet, viu? Não é o assunto aqui agora. As músicas eletrônicas antigas que era legal, velho. Algumas, assim, bem Assim, compostas, né? Oi? Algumas antigas eu gostava, assim. Hoje em sim. dia. Eu gosto da música, o sintetizador, eu suporto, mas a música eletrônica mesmo, tipo Aquela assim, que é tut, 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 tut. sim, pra mim é muito difícil considerar isso como música, né? Então, hoje estão movendo a música concreta, né? Arrastar uma cama, falar que é música, é um negócio. Pink Floyd fazia uns negócios muito doidos, né? Mas era dentro de um contexto, né? Tô ligado. Pink Ah, Floyd, não, assim, Pink Floyd era diferente, né? Era, tipo, piados, né? o Pink Floyd era diferente. Eu lembro que eu tinha. Você vê, já tá mudando de assunto. Eu lembro que tinha um DVD do Pink Floyd que eu assistia. Aí tinha o Gilmour tocando a gaita e um cachorro uivando junto. Caraca. Era muito louco, assim, muito louco. Mas o Gilmour, pra tocar uma guitarra. Mas assim, cara, então a questão é o seguinte, né? Então, você cria um padrão. E esse padrão repetido, a exaustão, ele acaba virando uma fórmula. E essa fórmula. Então, se você pegar, por exemplo, as músicas de funk, hoje, os funks, quase todos eles têm uma batida. E a batida é muito parecida. Muda pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Então, não é exatamente o funk que a gente tá falando, né? Porque o funk surge lá nos anos 80, lá nos Estados Unidos, né? E é totalmente diferente, né? É aquela música de discoteca, disco music, né? Black music, funk music, que eram as vertentes da música negra, né?
Então, o funk surge naquele contexto ali norte-americano. Aí depois vem os MCs, né? As batalhas que tinham lá nos Estados Unidos, né? Que tinha um cara que tocava o disco, que mixava na hora. Na hora, não era pendrive igual a galera faz, não, né? O cara mixava na hora, tal, tal, tal. Então tinha, né? E tinha o MC, que era o mestre de cerimônia, que o cara que fazia a rima na hora ali. Não A sei o que que MC tem. significa isso? É isso, mestre de cerimônia. Caraca, Tu não sabia, cara? não sabia, Assiste velho. assiste uma série, tá na Netflix, chama Get Down. Eu fico pensando se os MCs sabem. É. Alguns devem saber. É, chama Get Down a série. Assiste, viu, produtor? Assiste você, né? Assiste, Léo. Você vai ver o contexto de surgimento. E assim, é o contexto realmente da periferia ali, né? Brooklyn ali. Então, vai surgir essa música representando uma história, representando uma ideia. Então, o Get Down ele surge como um movimento dos jovens da periferia, né? É lógico que no Brasil ele também tem esse viés quando surge, né? O rap vem pra cá, o hip hop, ou o funk vem pra cá, tudo bem. Mas vamos falar sério, Léo. Vamos falar sério que o Brasil é um país racista, né? E aí, quando os Racionais estão fazendo o rap, quando o Sabotagem está fazendo rap, ninguém liga muito. Quando é que a galera começa a dar valor pro rap? Quando o Gabriel Pensador faz. Por quê? Branco, classe média. Aí a gente vai dar valor pro rap. Entende? Se pegar as letras do Gabriel Pensador, tá, o cara é bacana. Mas qual que é a realidade mesmo? É o que os Racionais falam, cara, entende? Então, assim, essa indústria cultural, ela acaba manipulando isso. Acaba pegando o movimento que surge de forma autêntica e catapultando isso em busca de dinheiro. E na sua opinião, você acha que isso é o que enfraquece a geração hoje? Ou isso é consequência da nossa fraqueza? E eu coloco essa geração, eu me coloco também, cara. É, Léo, assim, eu acho o seguinte, né? Uma vez eu perguntei assim em sala de aula, né? A gente tem muito exemplo em sala de aula. Eu falei o seguinte, olha, as músicas que você escuta te fazem um ser humano melhor ou pior? O menino riu pra mim, falou assim, lógico que não me melhora, lógico. Não aprendo nada com as músicas. Eu falei, então para de ouvir esse trem. Porque tudo que você escuta passa a fazer parte de você. Não, eu acho que isso te faz bem ouvir isso. É, mas então, se ele reconheceu isso, que não tinha qualidade, virtude nenhuma sendo exaltada, nada. Peraí, tudo que você escuta não faz parte. Todo meme que você vê na internet, toda foto que você vê, toda experiência que você tem passa a fazer parte de você. Não tem como você dester aquela experiência, né? Você teve, ela é sua. Você ouviu aquela música, ela é sua. Mesmo que você não lembre de tudo. Ela já faz parte do seu repertório, ela faz parte de você. Faz parte da sua experiência. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente escuta, Léo. Com os filmes que a gente assiste. Cara, uma vez eu ouvi um rap, a gente tá falando de rap, funk. Eu ouvi um rap, foi em 2006, 2007. Tempo pra caramba. Tu era nascido já, Davi? Deve Tava ter no... ouvido também. Então você lembra. Um ano? Então você lembra. Era de uma banda que eu não sei se ela é famosa hoje, eu acho que não é tanta. Na época ele era mais ou menos. Acho que chama Apocalipse 16. Não É conheço. 16, Apocalipse 16, Apocalipse 22, uma coisa assim. Acho que é 22, viu, Léo? Acho que é, deve ser isso aí, 22. E aí, cara, a música era sobre as emoções falando, tá ligado? O cara fala e aí chega a tristeza. Aí a tristeza fala: dá licença aqui, sou a tristeza. Aí fala. Aí chega uma outra emoção. E eu lembro, e é tão forte, é de uma poesia, cara. Sabe? E o cara contando a história da vida dele, sabe? Eu não sei se era a própria história dele ou se ele tá se colocando na pele de um personagem ou de alguém que ele conhecia. Sim. Entende? A música, Léo, nada mais é do que um poema musicado, um poema com melodia, né? Então, assim, quando a gente tá falando dessas músicas com letra, né? Então, o rap consegue fazer isso, né? Consegue transformar a poesia em música ritmada, melódica, né? Você falou disso aí, cara, eu lembrei, desculpa, eu lembrei de um negócio que eu vi uma vez, não que esses programas que passam agora é Sônia Abrão, sei lá como é que chama, esses programas que passavam na tarde aí. Tô ligado, Sônia Abrão, acho que eu lembro dela. Aí O Buck chorou por causa do Paul Walker. Paul Walker, ficou o dia inteiro falando. Aí
Tava falando sobre rap no programa dela. Sério? Sério. Nossa! Aí, cara. Tipo assim, o rap do bem, né? Ela levou 2 policial. Fazia rap. Cara, bem, assim, ridículo. A televisão, velho. A televisão, a gente É, olha cara. pra trás e a gente Tipo fica assim, cara. Aí abismado, né, cara? os caras que tava lá assistindo, né? Olhando assim, cara, não tô acreditando que ela tá fazendo isso com a gente, fazendo a gente assistir isso, entende? Cara, assim, é uma coisa que o pessoal não entende é o seguinte, né? Porque já fui questionado em sala de aula e eu acho que um questionamento muito válido, né? Às vezes o aluno perguntou assim: é claro que eles falam sobre violência, sobre crime, porque é isso que eles vivem. É, cara, assim, a realidade às vezes é cruel, entendeu? E falar sobre a realidade às vezes é difícil, né? Então, ter essa percepção de falar sobre a realidade é complicado. Então, é um olhar diferente. E geralmente as pessoas não entendem, né? É igual o cara que picha. Por que o cara picha, velho? Porque o cara quebra, depreda, né? É, Depedra, depreda, depreda. estraga. Estraga É difícil falar. o patrimônio. Depeda. É, cara, então assim, às vezes a realidade é difícil, entende? É uma forma de expressar, cara. Assim, é Sim. lógico, isso que eu tô te falando, enquanto obra de arte. É claro que a indústria vem e catapulta isso, né, pra ganhar dinheiro. Claro que elas fazem isso, né? A indústria faz isso. Então, tem uma galera assim que, sei lá, cara, pega no ramo, nesse ramo aí da arte de rua, né? Basquiat, cara. Basquiat. Basquiat, cara. Jean-Michel Basquiat. Um artista norte-americano, cara. O cara, né? Um artista mesmo, cara. Mas ele tinha dificuldade imensa de lidar com a indústria da arte, entendeu? E muitos artistas passam por esse desafio, cara. Que uma coisa é você fazer arte, outra coisa é você entrar na indústria. Quando você entra na indústria, você tá Direcionando sua arte. direcionando sua arte, aí você tem que fazer aquilo para vender. É, Né? O Van Gogh, a gente acha, a maioria das pessoas acha o Van Gogh hoje um excelente artista. Beleza, mas quantos quadros o Van Gogh vendeu quando ele era vivo? Um! Alan Poe, cara. Alan Poe ficou. O sonho dele era viver do que ele escrevia. Não conseguiu, né? Sim. Mas muito difícil, assim, com muita É, dificuldade. Aí depois o cara morre. Nossa, Edgar Allan Poe era um gênio. genial, né? O próprio Dostoiévski, que fala em escritor, né? Dostoiévski contava dinheiro para não morrer de fome, né? Então, Sim. a arte, ela tem essa dualidade, O cara. Nietzsche, né? O Nietzsche não vendia, ninguém queria ler as coisas dele, achava ele doido, né? É, E ele preveu, né? Acho que em 700 anos eu vou ser famoso, vou ser lido. E ele é, acertou na mosca, não né? gastou nem 700, né? Não sei, foi, Ele foi morreu em 700. 1908, não lembro agora. É, ele é final do século XIX, começo do século XX, o Nietzsche, né? Acho que em 1900 ele foi internado, um negócio assim, uma coisa assim, né? Mas assim, a obra do Nietzsche tem essas peculiaridades também, né? Mas o artista, Léo, ele passa por essa dualidade, cara. Não tem condição, saca? E se a gente levar em consideração que a arte, como a gente conhece hoje, ela é uma coisa recente na história, sei lá, século XVIII. Antes não tinha isso. Né? Então tinha um artista lá, produzia na antiguidade. Na Idade Média o artista fazia para a igreja, né? Pintava lá. Isso aí é a burguesia que cria essa arte, essa alta cultura, né? Vamos dizer assim, né? Que vai lá pro salão, convida os músicos para tocar nas festas da burguesia e tudo e tal, compra os quadros para enfeitar uma casa. Essa obra de arte ela é recente na história da humanidade. Né? A gente não fazia artes antes por isso, a gente fazia arte por outros motivos, não para ganhar dinheiro. Então é complicado, né? Essa indústria, às vezes ela é cruel com o artista. Sei lá, poucos artistas suportam. Na música é fácil a gente ver isso, né? Mas é difícil você suportar o peso da fama às vezes. Pega aí Money House, cara. Whitney Né? Houston. Então é muito difícil, cara. Muito difícil, É. sim. Né? Então, essa indústria às vezes ela é cruel mesmo. Tanto é que eu tava vendo um cara falando sobre humoristas, né? E o cara. Porque assim, o que é o cara fazer humor? Eu acho que o humor é uma forma de arte, né? Sim, sim. Comédia é arte. Então, assim, o cara fala que você tem aquele cara lá que todo mundo odeia o Chris. Como é que é o nome do cara? É Chris? Chris Rock. Chris Rock. Todo mundo odeia o Chris, o cara chama Chris, óbvio, né? E o que acontece? O cara precisa estar na merda pra ele fazer uma piada de si mesmo.
Saca? E aí depois, a maioria dos comediantes, quando eles ficam muito bem, muito ricos, eles têm muita dificuldade pra fazer humor. Porque a vida rica, uma vida muito abastada, uma vida com muito conforto, ela não oferece uma resistência, porque é chato. Nossa, Sim. eu vi o cara falando isso, não sei se foi num podcast. Nossa, meu jatinho atrasou. Nossa, engraçado. Entende o que eu quero dizer? E o Whindersson Nunes eu acho que é um fato isso, porque você pega os vídeos antigos dele, os vídeos que mais são engraçados, que mais viralizaram, vida de rico, vida de pobre. Entendeu o que eu quero dizer? Então é muito interessante isso, né? A arte, ela tem isso mesmo, né? É difícil, às vezes, a comédia principalmente. Às vezes você tá. O riso, né? Você vai rir de uma situação exagerada, Sim. né? Ou uma Então, verdade que vem muito rápido, né? isso. Então, assim, vai lá, o Bergson fala isso, né? Lá no riso, né? Esse inesperado, essa sacada inesperada, né? Isso que desperta o riso na gente. Mas tem um outro problema, que é o seguinte: às vezes o pessoal não entende a comédia também como um trabalho. Porque tem a galera que faz stand-up, né? Isso é um tipo de comédia, não é o único tipo de comédia. E é muito famosa hoje stand-up, vídeo de stand-up na internet, Sim. né? Então o cara que faz stand-up, ele às vezes faz do improviso, então ele tem que ser muito sagaz pra fazer. E nem sempre ele consegue, né? Depende muito do público que tá ali, Agora, né? tem comédias que são trabalhadas. Sei lá, pega Monty Python, cara, Python. né? Então, E assim, Monty Python também é um tipo de humor muito específico, né? exatamente, que o pessoal fala de humor inteligente, mas eu acho que pra fazer humor tem que ser inteligente. Não tem como você fazer. Acho que a arte mais difícil de você fazer é a comédia, cara. Eu também acho. Porque é muito Porque, difícil você cara, fazer de alguém rir, muito, tanto né? filme. Cara, o bom comediante, o cara é foda, eu acho. Então, assim, cara, é uma comédia que você não vai dar risada, gargalhada do começo ao fim, mas você vai entender que tem uma certa sagacidade, uma ironia no que tá sendo apresentado, né? Você lembra Sim. daquele O Sentido da Vida, do Monty Python? Esse eu não vi. Não, cara, é genial. É um prédio, todo mundo trabalhando dentro do prédio, cara. Entendeu? Aí aqueles burocratas. Quando vê o prédio no navio, começa. É. Cara, uma loucura, vira uma cena estrondosa, assim. Ou então o futebol filosófico, né? Que estão lá 11 gregos de um lado, 11 alemães do outro, né? Pensando, né? Aí quando vê, Cara. tem uma ideia, Eureka, vou chutar a bola pro gol. Sim, Vai ser eu vi, genial, eu vi cara. o Em Busca do Santo Graal. E aí o cara vão condenar uma bruxa à fogueira. Aí ele falou, pô, como é que a gente vai saber que ela é bruxa ou que ela não é? Ele falou, simples, uma bruxa, ela tem que boiar na água, ela boia na água, ela não afunda. Cara, como é que a gente... O que mais boia na água? Um pato. Cara, exatamente. Então coloca na balança o pato e a bruxa. Se a bruxa for tão leve quanto o pato, a gente queima ela. Aí a bruxa era tão leve quanto o pato e queimaram ela. Olha que doideira, velho. Entende o que eu quero dizer? É assim, cara, é umas tiradas assim que às vezes você tem que ter uma referência histórica pra você entender o que Sim, tá acontecendo, né? sim, Então, sim. assim, o humor, ele tem que ter isso. Você conta uma piada, se a pessoa não tem a referência da Uma piada, referência, é. ela não entende, não ri. Então tem que ter a referência. O humor tem que ter essa sagacidade. Então, todo humorista, pra mim, que faz um humor e faz você rir, ele é inteligente, cara. Ele é muito inteligente. É muito difícil. Uma sagacidade, né? Exatamente. Então, fazer chorar é fácil, agora fazer rir não é não, cara. Interessante. Mas, Ah, João, vamos entrar no nosso mérito aí, se a gente consegue? a gente já tá tateando o problema, né, Léo? Estamos tateando. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre geração atual. A gente tá delineando, né, Estamos algum... delineando. Isso. Os problemas da geração atual, né? A gente falou sobre a questão da internet, questão da comunicação, às vezes uma fraqueza da vontade. Inclusive, né? Até aproveitando o ensejo, a gente está falando de arte e tudo. A arte que foi feita, a música dos anos 60, dos anos 70, é uma música totalmente ápice em relação às músicas atuais, né? Isso você vê, obviamente. Inclusive até as músicas clássicas, né? Que foram aí século, assim, Assim, vamos deixar uma coisa clara. Beethoven, essa galera aí, Essa Tchaikovsky. questão da música, a gente tem que deixar uma coisa clara, que é o seguinte, o pessoal acha que a gente é saudosista, e não é. É que é o Sim. seguinte, sempre teve músicas boas e músicas ruins. Ponto. Sempre tivemos excelentes artistas e sempre tivemos artistas medíocres. Acontece que com o advento da internet e a facilidade de gravação, tudo e tal,
A quantidade de artistas ruins ou de não artistas que fazem música, que fazem outras coisas, que aparecem na mídia é muito maior. E aquele artista mesmo, o cara que faz o trabalho dele como arte, ele fica escondido. Por causa daquilo que a sociedade valoriza pra assistir, pra perceber, pra experimentar. Então, esse é o problema da indústria. A indústria massifica um gosto. Né? Então, por que tanta gente gosta de sertanejo e tanta gente gosta de funk? Será que são os melhores estilos musicais do mundo? Quer dizer, seria muita prepotência, né? Achar isso, né? Não, mas é por quê? Porque existe uma indústria massificada que reproduz a exaustão esses estilos musicais. Mas a indústria hoje ela não se retroalimenta no sentido que eu dou ibope para uma coisa e ela cresce e vai gerando mais ibope? Exato, ela se retroalimenta hoje. Mas existe injeção de dinheiro, empresário, patrocinador, entendeu? A partir dessas fórmulas musicais que a gente disse, né? Os produtores produzem para ganhar dinheiro. Então, sei lá, cara. Então, Luan Santana, vamos ver o Luan Santana aí. Pega o Luan Santana no meio de carreira, Gustavo Lima, até a aparência do cara era diferente. Então, existe um trabalho empresarial que muda até a aparência da pessoa para aparecer, para ela ser bem vista e tudo e tal. Vamos dar um exemplo aqui muito diferente. O punk. Pega o movimento punk. O movimento punk, quando surge, era exatamente o contrário. Os caras queriam ter a aparência feia Tô ligado. e queriam não saber tocar instrumento musical. Não é que os caras queriam ser excelente músico, pelo contrário. A música, olha você vê a crítica que era. A crítica é o seguinte, o Pink Floyd, né? Pensando na questão do rock, o Pink Floyd. O Pink Floyd toca tão bem que é chato de ouvir, né? Tá tão próximo da música erudita, o Pink Floyd, que tá chato de ouvir Pink Floyd. A gente quer que o rock seja agressivo, quer que o rock seja violento, entre aspas, viu, galera? Não é violento de bater nos outros, mas quer que aquela música choque. E aí o punk surge com isso. O cara lá do Sex Pistols tinha um dente quebrado, né, cara? Então, assim, e nunca se preocupou. Por quê? Porque era isso que ele queria mostrar, né? Essa virulência da música. O rock tinha que ser questionador, o rock tinha essa vertente de rebeldia, né? Os jovens jaqueta de couro e tudo e tal, né? Pra quê? Pra mostrar uma certa rebeldia, contrário ao padrão. Pelo contrário, hoje nós estamos caminhando para o padrão. Todo mundo quer caminhar para o padrão. Eu lembrei do Guns N' Roses aqui agora. O Guns N' Roses tinha uma pegada rebelde, mas tinham músicas trabalhadíssimas, né, cara? Sim, sim. O rock até os anos 80 ali, né? Porra. Até os anos 90 você tem algumas bandas que surgem, né? Mas isso torna cada vez mais escasso, cara. Até o ponto que hoje, sei lá, antes qualquer jovem queria aprender um instrumento musical. Hoje não, pouquíssimos querem aprender, né? Porque é o padrão que conta, né? Basta soltar uma batida, tu tá, e falar qualquer coisa por cima. Mas você tem uma Adele hoje também, né? Tem. Cara, a Adele, eu acho, cara, assim, é admirável. Eu acho que ela é no mesmo padrão dessa galera. Mas assim, aí. Sempre teve músicas boas e ruins, sempre teve artistas bons e ruins. Hoje também temos artistas bons, Lady Gaga, Adele. Então tem vários artistas bons. Eu acho muito boa artista também. Então assim, no Brasil também tem artistas bons do Brasil. Sim. Temos músicos excelentíssimos do Brasil, mas eles ficam escondidos por causa da indústria massificada. Mas e aí, cara, o que massifica essa indústria, velho? Dinheiro. Tá, mas o dinheiro, eu acho que o dinheiro não é uma causa. Eu acho que ele é mais no meio do que uma causa. Eu acho. Não, mas assim, não tem outra explicação, cara. A indústria ela gira em torno do dinheiro. Sim. E dá dinheiro, cara. Mas a arte, pela arte. Por que isso dá dinheiro? Porque a arte pela arte não dá dinheiro. Porque aquela questão que a gente tá falando, o artista às vezes ele tá em conflito com a indústria. Porque a arte dele não necessariamente vai mostrar aquilo que a indústria quer que mostre. Às vezes a arte é questionadora. Às vezes a arte ela é rebelde, ela não quer seguir o padrão. O artista não gosta de seguir um padrão. O artista ele quer criar. E criar significa romper essas barreiras do padrão. Eu vou ser mais direto. Por que uma música fácil, assim, repetitiva, faz mais sucesso? Nem toda música fácil é repetitiva, né? Mas nem toda música repetitiva também é fácil. Fácil que eu digo não de tocar, mas eu acho que é fácil de absorver. Essas fórmulas
essas fórmulas, né? Esses vermes de ouvido, como nesse livro aí, eles são fórmulas que foram encontradas por esses produtores musicais. Com esse objetivo, realmente, de criarem músicas que se tornassem fáceis de serem ouvidas. Então, pensa comigo, uma batida. Tu, tá, tá, tu, tá, tu, tá, tá, tu, tá. Aí a música 2. Tu, tá, tá, tu, tá, tu, tá, 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 tu, tá. Muda pouca coisa. Tá, mais ou menos o mesmo batido, o mesmo padrão. Fácil. Você não precisa pensar muito para entender isso, né? Então, o seu cérebro entende. Quanto mais complexo é uma coisa, mais depende de energia para você entender o que está acontecendo. Quanto mais instrumentos tem, mais complexo é, mais atenção você precisa dar àquilo. E aí a letra fica em segundo plano. Quando você tem uma melodia simples, um arranjo simples e uma batida simples, um ritmo simples, pronto, você pode falar qualquer coisa que a pessoa decora. Cara, assim, aproveitando, né, galera, que não sei se vocês sabem, mas o João Renato também é músico, né? E já estudou muito tempo durante música, né? E gosta muito, né, João? Estudar sobre isso, né? Tanto os movimentos, artistas. Eu tô pensando uma coisa aqui, João. A gente tá fazendo filosofia, enquanto a gente conversa, né? A gente poderia dizer que a gente consegue entender o paradigma da sociedade através do estilo musical ou das formas musicais que as pessoas estão se adentrando. O que você acha disso que eu acabei de falar, velho? Cara, Porque assim, eu entendo que você me fala uma coisa que é muito importante. A música, eu concordo contigo, é o que conecta. A música é alma, né, cara? E aí, sabendo disso, e eu lancei esse problema, esse resume do nosso artigo que está sendo publicado aqui agora. olha, ó, particularmente, eu acho que sim. Eu preciso levantar muito argumento para isso, né? Porque não é só eu achar que sim, é preciso demonstrar que sim. A música, ela é a expressão de um momento. E aí, cara, vamos falar de filosofia então? Platão. Platão já falava, cuidado com a música que os jovens escutam. O Platão já comentava sobre Já isso. comentava sobre a música, né? É lógico que é um texto diferente, tudo e tal, né? Mas lá na questão política do Platão, lá na República, ele fala o seguinte, olha, existem músicas que enaltecem o caráter, engrandecem o caráter, e músicas que não engrandecem o caráter. E o Platão já mostrava isso lá na República, né? Existem poemas que engrandecem o caráter, e poetas que devem ser expulsos da cidade. Entende? Essa dualidade ela é complexa. Olha o Platão já tá apontando, né? Lógico que o Platão tá apontando ali para uma questão, às vezes, religiosa, mostrando o seguinte sentido, né? Olha, Homero, por exemplo, né? Homero pintava os deuses como humanos. E nessa pintura dos deuses como humanos, dá a gente o entendimento errado do que significa divindade. Como se a divindade fosse capaz de ter raiva, de ter ira, de jogar com os seres humanos, né? Olha a sutileza do argumento do Platão, né? Enquanto há poesias que não, há poesias que dizem a verdade sobre as coisas. Há poetas que dizem a verdade. É lógico que são poetas que estão próximos da filosofia, no caso do Platão, né? Que conceberam essa questão da verdade. Mas há poetas que devem ser expulsos, porque eles simplesmente corrompem o caráter da juventude. Olha isso, cara. Corrompem o caráter da juventude. Expulse aqueles que corrompem o caráter da juventude. Entende? Quer dizer, então vamos levar em consideração. O que as músicas que a gente escuta hoje em geral, elas tornam os jovens virtuosos? Ou elas corrompem o caráter da juventude?